tudo que a gente aprendeu como seres humanos desencadeia nos nossos relacionamentos, sejam eles amorosos, pessoais, profissionais. Então, é uma parte muito central de quem a gente se constitui como sujeito, o jeito como a gente se relaciona. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Faz frio em Porto Alegre e hoje vamos voltar a falar de Arctic Monkeys com Why Do You Only Call Me When You're High. E é impressionante, né? Apesar dessa música ter sido lançada em 2013, mas eu estou descobrindo a banda à medida que vocês fazem pedidos. Mas eu estava refletindo, escutando esse som sobre como não importa o quanto a banda mude o seu estilo, né, que é uma coisa que não me agrada geralmente, né? Bandas que querem se reinventar a cada disco e que não querem fazer mais do mesmo, geralmente eu tenho muita dificuldade de acompanhar e de curtir. Mas o Arctic Monkeys é uma banda diferente porque eu acho que o Alex, né, e até numa tradução que a gente fez recentemente, ele sabia que ia desagradar os fãs com a sua mudança sonora. Mas tem uma coisa que faz ele ser diferente desses outros artistas que se reinventam, é que ele sempre mantém uma linha pelo menos melódica, ou uma linha de alguma coisa que remeta a tudo que ele fez antes. Então, ele não se perde completamente na sua reinvenção. E eu acho que isso é muito interessante e muitos artistas se perdem na hora de fazer isso. Parece que a reinvenção tem que ser total. E aí tu acaba alienando as pessoas que gostam daquilo que tu criou e que chamou a atenção em primeiro lugar. Quando eu escuto Aerosmith, eu quero escutar mais daquilo que eu gostei. Quando eu escuto Black Sabbath, AC/DC, Iron Maiden ou qualquer outra banda que eu ame, eu quero ouvir mais daquilo que me fez gostar da banda. E se a banda tenta se reinventar no próximo disco e não faz nada mais do que eu gostei, vai ser difícil acompanhar. E esse é o tipo de fã, eles precisam de um tipo muito específico de fã que esteja disposto a entrar e acompanhar essa mudança a cada disco, sabendo que não vai ter mais daquilo que tu gostou no início. Mas o Alex Turner, e também para terminar essa reflexão inicial, ele entende que existe um elemento no jeito dele de compor que não vai mudar. E o refrão dessa música é o que faz essa cola, essa junção. É uma música diferente? É um disco diferente na carreira da banda? Mas ainda tem uma melodia muito boa. Ainda é Alex Turner. Ainda tem elementos que conectam. Mesmo que não tenha muito a ver com o que eles estavam fazendo anteriormente, ainda tem elementos familiares na forma de compor. E eu acho que isso é uma coisa que muitos artistas se perdem nesse caminho da reinvenção. Mas vamos falar da música de hoje, Why Do You Only Call Me When You're High? O nome do som já nos diz tudo, né? Porque você só me liga quando você está em elevação, né? Por substâncias, por álcool ou por alguma outra coisa, né? Então a pessoa aí tá entorpecida, né? As defesas baixam e dá aquela vontade de chamar o Alex Turner de volta, né? Ou, às vezes ele também inverte o protagonista da música, ele é aquele que chama, né? Porque no clipe é ele mandando várias mensagens para uma moça, né? Então, vamos pro verso 1 onde ele diz: The mirror's image tell me it's home time, but I'm not finished cause you're not by my side, né? Então a imagem no espelho me diz que está na hora de ir para casa, né? A gente sabe que o Alex faz terapia, porque ele tem um conteúdo muito psicológico nas letras, então o espelho geralmente é aquilo que é a reflexão do self, né? Então, analogias de narcisismo tem muito com o espelho, mas aqui é interessante porque, e pode ser literal também, não precisa ser tão profundamente psicológico. Ele olhou no espelho e viu que ele tá um caco, né? Já tá com olheira, já tá bêbado, já tá com o cabelo bagunçado, então tá na hora de ir pra casa, né? E aí ele diz, but I'm not finished, cause you're not by my side, né? Eu ainda não terminei, porque você não está do meu lado. And as arrived, I thought I saw you leaving carrying your shoes. E enquanto eu chegava, então ele já chegou tarde na festa, talvez, eu pensei que te vi indo embora carregando os seus sapatos, né? Então, clássico movimento de fim de festa, né? As mulheres começando a tirar os sapatos, geralmente com salto alto ou que estejam desconfortáveis, né? Mas tirar os sapatos também pode ser a ideia de sair sorrateiramente, né? Porque o sapato de salto ele faz barulho, mas o pé no chão, né? Descalço, tu consegue sair sem fazer nenhum barulho que identifique que tem alguém ali, né? Decided that once again I was just dreaming of bumping into you, né? Eu decidi que mais uma vez eu apenas estava sonhando de ter encontrado você, né? O bumping é uma gíria aqui de Porto Alegre, né? Que é o peixar, né? Eu me peixei contigo, né? Que é a ideia de bater na pessoa, encontrar alguém conhecido, né? Mas na verdade era apenas uma alucinação do Alex. E aí no excelente refrão ele diz Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you reply
Why'd you only call me when you're high, né? Hi, why'd you only call me when you're high? Fantástico, né? E a repetição aqui, Alex Turner, ele é um cientista musical, né? Ele sabe calcular exatamente as melodias, as sílabas, as frases, as repetições. Então, se tem um cara que sabe escrever música, é o Alex Turner, né? Então, agora são 3 da manhã e eu estou tentando mudar a sua mente, né? Tentando fazer com que você mude de ideia. Te deixei múltiplas, né, chamadas perdidas e para minha mensagem você, né, você respondeu porque você só me chama quando você está elevado, né? Então era o Alex, o protagonista, que se entorpece e chama a moça, né? Então é engraçado assim, até fico curioso de saber o quanto o Alex entrou na vida do Rockstar e fazia festa, né? Porque ele era um cara que chamava muita atenção, é uma banda que muitas pessoas conectam, né? Principalmente mulheres, né? Então assim, como era a vida do Alex nessa fama, né? Será que ele conseguia sair e ir para uma festa com tanta fama que ele tinha aí? E ele tem um semblante que é bem diferente do que os ingleses se vestem, né? Ele se veste muito mais como um roqueiro dos anos 50 americano do que necessariamente um inglês. Então eu acho que as pessoas podiam enxergar o Alex Turner vindo a quilômetros de distância e saber exatamente quem ele era, né? Então eu até me pergunto se essa vida de festa que ele tanto fala era no início da fama ou se é uma coisa que ele perpetuou durante ali o sucesso do Arctic Monkeys, porque eu acho que ele não conseguia sair de casa sem ser reconhecido, né? No verso 2 ele diz: Somewhere darker, talking the same shite, I need a partner high. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen, more I get through the gears. Vamos por partes, né? Porque aqui tem bastante coisa, né? Somewhere darker, talking the same shite. Em algum lugar mais escuro, falando a mesma porcaria, né? Vamos traduzir como porcaria porque a gente sabe o que significa, né? Shite é um jeito britânico, quase irlandês de falar, né? Não dá pra falar no YouTube, né? Mas tudo bem. Mas a gente sabe o que significa, né? Acho que uma das primeiras coisas que as pessoas aprendem quando aprendem inglês é palavrões, né? Então, shit e shite a gente sabe, né? É uma curiosidade interessante, então, já que a gente tem uma palavra tão fácil de traduzir que a maioria das pessoas sabem o que é. Por causa dos irlandeses serem muito católicos, eles não podiam falar palavrões. Então, se eles falassem shit, seria um pecado. E aí eles desenvolveram a palavra shite, que é o mesmo significado, mas não seria a palavra de pecado. Ela seria uma nova palavra. Então é curioso a origem dessa frase, né? Então tem vários xingamentos que são típicos dos irlandeses, que é uma modificação de um xingamento original para que não seja pecado, apesar de ter o mesmo sentido. Mas aí para nós aqui, né, já num lado mais junguiano, né, entrar num lugar mais escuro, né, é a sombra, é a mente, é o inconsciente, né, então é pensamentos sombrios, então é ele aí, né, remoendo pensamentos dentro da sua cabeça, né, falando as mesmas porcarias, né, ou seja, pensamentos repetitivos que estão ali, né. I need a partner, well, are you out tonight, né, então eu preciso de uma parceira, de uma companheira, high, elevado, onde você está essa noite. It's harder and harder to get you to listen, more I get through the gears. Incapable of making all right decisions and having bad ideas. Né? Então aqui é exatamente o que a temática do som, né? Está cada vez mais difícil, harder and harder to get you to listen, para fazer com que você escute, né? Até porque deve começar a ficar chato o cara insistindo com alguém que não quer. More I get through the gears, né? Então quanto mais eu passo pelas marchas, né? Ou pelas engrenagens, mas eu acho que aqui é marchas, né? Ele está cada vez avançando mais e trocando marchas, né? Então ele está ficando cada vez mais insistente, né? E aí tem uma expressão que também pode ter a ver, né? Que é grinding my gears, né? Então tu tá ali, né? Arranhando as engrenagens, e que é a ideia de, tipo, pode ser também de trocar de marcha, que é, cara, já tá fazendo barulho, já não tá dando certo essa conexão, não tá fluindo, né? Tu tá batendo marcha, tu tá arranhando, né? A grinding pode ser arranhar também, né? Mas é um pouco mais forte, é como se fosse moer, né? Grinder é moedor, grinding é moer, né? Mas moendo as engrenagens, moendo a marcha do carro, é a ideia de que tu tá arranhando, já tá doendo, já não tá mais interessante essa interação entre os dois, né? Então ele tá dizendo, the more I get through the gears, então quanto mais eu passo as marchas, quanto mais eu arranho essas marchas, né? Eu não consigo mais fazer decisões que sejam ok, né? O alright, não é nem decisões boas, são decisões ok's and having bad ideas, ou seja, ele tem ideias ruins, né? Então, é um ciclo que vai cada vez que ele se repete, ele vai piorando, né? Seria essa a ideia do segundo refrão, o segundo verso. Aí ele repete o refrão, né? Então a repetição do conteúdo que a gente já tem é também a ideia de ficar repetindo a sua insistência, né? De tentar entrar em contato com essa moça. E aí na ponte ele diz, and I can see you here, wonder where I might, it sort of feels like I'm running out of time. I haven't found all I was hoping to find, you said you got to be up in the morning,
gonna have an early night. Então aqui o Alex num raro momento de rimas, né? Rimas quadradinhas, assim, né? Mas totalmente permitido quando o cara escreve tão bem quanto ele, né? E não tem nada de errado em fazer rimas quadradas, né? Bem pelo contrário, né? É que a régua que ele botou pra nós é tão elevada que às vezes, né, o cara consegue rimar a sílaba do meio de uma palavra com outra, então quando ele tem uma rima normal a gente acha estranho, né? Então é impressionante a capacidade do cara. Mas eu não consigo te enxergar aqui e me pergunto, né, eu pondero, né, o wonder, where I might, onde eu poderia, né? Então essa coisa de que o cara tá até meio que obcecado com essa pessoa, né? It sort of feels like I'm running out of time, né? Então parece que eu me sinto como se eu tivesse sem tempo, né? O tempo está se esgotando, né? Running out of time, né? E aqui também tem esse lado de que o narrador, né? Aí eu não sei se é o Alex na vida real ou ele se pondo na posição de um personagem, né? Ou se ele já fez isso e agora ele já está curado e só relata isso na letra da música, mas é uma pessoa que não se tocou, né? Ele fica insistindo e não se liga que essa pessoa não tá afim, né? Então, ele ainda se pergunta onde ela deve estar, mas na verdade essa moça já não quer mais nada com ele, né? E aí tem uma justificativa que é o refrão da música, né? O tempo dele tá se esgotando, mas na verdade o tempo já se esgotou. I haven't found all I was hoping to find. Então eu não encontrei tudo que eu estava procurando, né? Que eu esperava encontrar, ou seja, né? Tu não encontrou o que tu esperava encontrar porque tu tá procurando na pessoa errada. Essa é a temática da música, né? Que acontece com muitas pessoas, né? Esse é o sinal de um amor infantil, né? Então tu procura no outro que não está afim de ti algo que aquela pessoa não está disposta a te dar. Mas ao invés de entender essa mensagem, tu insiste, né? E isso é uma coisa que é super comum, né? Tem muito mais por detrás disso, a gente pode aprofundar nos comentários ou em outro vídeo, né? Mas isso aí, né? Quando se trata de relacionamentos, né? É algo que é muito comum, né? E o relacionamento reflete muito o nosso processo interno. Então a ideia de tu ficar insistindo em alguém que não te quer fala muito mais de ti do que da outra pessoa, né? You said you got to be up in the morning, gonna have an early night, and you're starting to bore me, baby, why'd you only call me when you're high, né? Então você disse que você tinha que levantar cedo de manhã e vai ter uma noite early night, né? Vai encerrar cedo essa noite, né? And you're starting to bore me, você está começando a me entediar, querida. Why you only call me when you're high, né? Então, por que você só me chama quando está elevado, né? Quando está entorpecido. E aqui é interessante, e aí ele termina a música dizendo Why you only ever phone me when you're high, né? Então, por que você só me liga quando está entorpecido? E aqui é interessante porque a pessoa, né? Ele tá já se sentindo entediado porque ele não tá recebendo a resposta que ele quer. A única coisa que ela responde para ele é: tu só me chama quando te entorpece, né? Ou seja, tu tem uma necessidade que só aparece quando tá entorpecido, ou seja, é a incapacidade dele de enfrentar a sua própria necessidade. A gente tem aqui algo bem profundo. E isso acontece demais, né? Então, não é à toa que a gente tem tantos stalkers hoje em dia, porque as pessoas se obcecam com aquela pessoa e não enxergam aquela pessoa como um indivíduo, né? Tu enxerga aquela pessoa como alguém que vai suprir uma necessidade que ela não pode te entregar. E isso é totalmente psicológico, totalmente junguiano, totalmente inconsciente. Fala muito da história de vida da pessoa, como ela aprendeu a amar, quais foram as referências de amor que ela teve na infância, na adolescência. Então, tudo que a gente aprendeu como seres humanos desencadeia nos nossos relacionamentos, sejam eles amorosos, pessoais, profissionais. Então, é uma parte muito central de quem a gente se constitui como sujeito, o jeito como a gente se relaciona, né? E eu acho que tá um bom momento para a gente encerrar essa tradução, mas como sempre a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.